Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo de volta ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo uma novidade para vocês. Vamos iniciar um novo quadro aqui no canal. E como não temos criatividade, pelo menos por enquanto, vamos chamá-lo de JLCP Responde Zabbix. Talvez vocês estejam se perguntando, JLCP responde, mas como assim, Robert? É isso mesmo, diariamente eu recebo diversas perguntas em minhas redes sociais. Eu consigo responder quase todas, mas quando respondo apenas por escrito, nem sempre fica fácil de entender corretamente o que eu estou querendo dizer. O JLCP Responde vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ler as perguntas que são enviadas pra gente aqui no canal do YouTube ou lá no nosso Instagram, e com base nas perguntas, eu vou preparar uma aula exemplificando a resposta e dando alguns exemplos para facilitar o entendimento. A ideia é que essas aulas sejam compartilhadas aqui no YouTube e não durem muito mais do que 15 minutos. E nós vamos inaugurar este quadro respondendo uma pergunta relacionada a comandos remotos no Zabbix 6. Eu escolhi esse tema pois teve uma mudança considerável da versão 5.0 para 6.0, por exemplo. Então, bora lá partir para o conteúdo. Bom, então vamos lá. A pergunta que chegou para a gente é o seguinte: você sabe como mandar um comando, olha só, um comando do server do Zabbix para o agent para subir um serviço do Linux, por exemplo. Então, o que a gente precisa? Enviar um comando do Zabbix Server para o agent para subir um serviço. Esse comando, geralmente, ele comentou ali durante a pergunta que ele já tem uma trigger, ele quer alarmar, quando alarmar essa trigger, ele fazer o restart desse serviço. Junto com a pergunta, ele mandou um print da tela de configuração. Então, olha só, atente-se ao ponto. A tela de configuração aqui, ela só está mostrando a opção de operation para enviar mensagem. Então, esse é um grande problema. O que eu faço? Como que eu mando agora? Meus scripts não estão mais aparecendo. Então, bora lá. Vamos entender o que a gente precisa fazer e por que esses scripts não estão mais aparecendo, beleza? Maravilha, então nós temos aqui o seguinte, olha só, vamos desenhar primeiro um fluxo, vamos entender como é que funciona esse alarme, até para quem está começando com o Zabbix agora, entender o contexto dessa pergunta, Então vamos desenhar aqui primeiro o nosso fluxo, beleza? Não reparem na letra, estou me acostumando ainda com essa lousa digital. Então o fluxo começa quando a gente tem um host, beleza? Esse host ele está associado a um item, beleza? E esse item ele está associado ao quê? A uma trigger, pessoal? E para quem não sabe o que é uma trigger, a trigger no Zabbix é responsável por gerar um alarme. Beleza. Essa trigger ela tem dois status. Ela tem então um status de OK, significa que o meu alarme está configurado, minha trigger está configurada, mas não atingiu o limite para estar gerando um alarme. Então, ela está com o status do OK. Quando esse limite é atingido, ela já muda e passa para o status de problema, pessoal? Então, a gente agora tem o status de problema, que significa exatamente o quê? Que nós temos um novo alarme no Zabbix. Mas, Robert, por que OK problema? Pode me dar um exemplo disso? Claro. Então vamos lá, a gente passou aí por uma pandemia. Para a gente entrar nos comércios, a gente não poderia estar com febre. Então vamos supor que o limite que a gente definiu ali para febre era 38 graus, beleza? Se eu chego no estabelecimento com, por exemplo, 36,3, o que significa? Que essa trigger ela vai estar como OK, beleza? Porque ela está abaixo do 38. Agora, se eu chego em um estabelecimento e eu estou com 38,5, por exemplo, o que está acontecendo? Essa trigger, então, ela está com status de problema, Porque eu estou acima do limite. Então, observem que, nesse caso, 38, tá? Aqui, para quem não está achando estranha a letra, vamos apagar aqui esse 8, vamos colocar um 8 novo. Então, 38,5, ele é maior, tá? Então, ele é maior, vamos colocar só o símbolo do maior vezes da seta para ficar melhor de entendimento. Então, ele é maior, por exemplo, ou igual a 38, beleza? Nesse caso, ele é maior. Aqui, o que está acontecendo? Ele é menor ou igual a 38, por isso que não alarmou. Então, a gente tem essas situações aqui que podem ocorrer. Beleza, temos já a trigger, ela já está com status de problema. O que acontece agora? Essa trigger ela vai gerar uma coisa que se chama evento. Beleza? Esse evento que ele vai ser utilizado
para a gente estar criando uma ação, desde o envio de mensagem ou comando remoto. Mas como a gente pode lembrar aqui que a mensagem do nosso amigo era enviar um comando, então a gente precisa enviar o comando remoto. Perfeito? O que a gente precisa entender agora, né? Qual que é o restante desse fluxo? O restante desse fluxo parte do princípio do seguinte, que nós temos então um evento, beleza? Esse evento ele tem 4 tipos, mas a gente vai focar no evento de trigger. E foi o quê? Que foi o que gerou para a gente a nossa ação, né? Que foi que gerou para a gente esse evento, na verdade, que está acontecendo. Então vamos pegar aqui, ó, um evento, beleza? Que teve como origem uma trigger, ok? A gente vai poder criar uma ação em cima desse evento. Essa ação, depois que a gente criar, a gente vai ter que tratar 2 coisas. Uma condição, beleza? E também a gente vai ter que tratar alguns pontos, mas a gente vai focar só em um. Quando eu falo alguns pontos, vamos lá. Eu estou me referindo ao seguinte. Nós temos a operação, ou seja, o que eu faço com essa ação propriamente dita. Então nós temos aqui o operation. E aí nós temos o recovery. Rapaz, tá difícil escrever aqui, mas eu acredito que a didática vai ficar legal para vocês. Então vamos lá. Vai ser aqui um recovery de operations. E vamos ter também o update de operations. Beleza? O que a gente precisa focar nesse caso para enviar o comando remoto é a operação, porque quando acontece um alarme, essa ação, que quando o alarme está no status de problema, é a operação que vai estar sendo executada. Perfeito? Dentro dessa operação, a gente viu aqui no print do nosso amigo e eu só tenho a opção de enviar mensagem, tá? Agora vamos lá para a interface web do Zabbix e vamos entender realmente essa opção, se temos outras, como que eu faço para colocar outras. Olha só, na interface web do Zabbix aqui, eu já tinha até um script, eu vou apagar esse cara para não gerar algum tipo de confusão. Então se a gente vir aqui, ó, nessa aba Configuration, Actions, a gente vai ter aqui, ó, um Trigger Actions, beleza? Nesse Trigger Actions, o que acontece? Eu posso vir aqui, ó, Create Action, tá? E dentro desse Create Action, o que eu faço? Eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, de ação de reiniciar o serviço do Apache. Então essa ação ela vai estar reiniciando o serviço do Apache. Qual condição? A gente pode definir aqui, por exemplo, uma condição se for do grupo Windows, se for do grupo Linux. Então nesse caso a gente está trabalhando com Linux aqui, se for do host group Linux. Perfeito? Vou adicionar. Perfeito. Então o que isso significa? Se um alarme que foi gerado e esse host que gerou o alarme pertencer ao host group Linux, a gente vai estar utilizando, ele vai passar nessa condição, então eu posso executar minha operação. Qual que é a operação? Se eu clicar aqui em Operations e em adicionar, ele só traz send message igual o print do nosso amigo. O que a gente precisa fazer, tá, pessoal? A gente precisa fazer o seguinte, vamos entender uma coisa antes de a gente dar sequência. Olha só, nós falamos aqui um pouquinho sobre operação e tudo mais, a gente tem 2 momentos, né, de operação, tá? Quais seriam esses momentos de operação? Então eu posso considerar aqui um momento antigo, onde, por exemplo, entra 5.0, entre outras versões abaixo da 5.0, e temos o momento da 6.0, tá? Para você entender como é que funcionava, a gente tinha a ação nos ambientes antigos, beleza? Essa ação a gente já passou pela condição, então a gente tem a operação, beleza? E no momento aqui, ó, até escrevi a operação errada. Vamos aqui apagar e colocar de novo. Perfeito, então nós temos aqui, ó, a operação. Rapaz, tá difícil. Mas vamos lá, não vou cortar porque vocês vão acompanhar a evolução também dessa lousa digital. Então beleza, então nós temos aqui, ó, a operação. Beleza? E nessa operação, o que a gente fazia? Aqui nós digitávamos qual que é o comando que a gente queria, né? Então chamava, na verdade, uma operação de comando remoto. Beleza? E essa operação de comando remoto chamava o comando. O que acontece agora na 6? Agora na 6, a gente, dentro da operação, a gente não tem mais a opção de selecionar, por exemplo, o comando remoto. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro criar um script,
tá? Isso vai criar um script com o escopo. Qual que é o escopo desse script? De action, operation, beleza? Depois que eu crio esse script, eu vou pegar esse cara aqui dentro da operação, tá vendo? Na verdade, eu vou apagar até essa seta aqui. Dentro da operação, eu vou ter o que selecionar o script name, né? Então agora eu trago naquele script que eu criei anteriormente, eu trago para cá e coloco o nome do script, tá? Vamos ver aqui na interface web na prática como que isso funciona. Então olha só, se a gente vir aqui, beleza? Eu vou vir aqui em scripts e vou criar um novo. Então eu vou vir aqui create script, tá? Olha só, eu posso colocar aqui o nome desse comando de restart Apache. Olha o escopo é action operations, tá? Então, se a gente pode ter na ação de operação, num host executando manual ou num evento executando manual. Nesse nosso caso aqui, comando remoto para reiniciar um serviço, action operation. Qual que é o tipo? Script. E aqui eu coloco service httpd restart, né? Então esse é o comando que vai ser executado onde? No meu Zabbix Agent. Aqui Zabbix Server ou Zabbix Proxy, depende de onde o host está executando, ele vai executar, esse comando vai ser executado ou no Zabbix Server ou no Zabbix Proxy. E temos também o Zabbix Server. Nesse caso a gente não executa no Zabbix Server, a gente vai colocar aqui, ó, execute on Zabbix Agent, beleza? Vou adicionar, perfeito, então já tem o script criado ali. Agora o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou fechar a operação e vou clicar aqui. Olha só, agora eu já tenho Start Apache. Então, a partir do momento que gerar um alarme de Apache Down, atender as minhas condições, eu posso vir aqui, ó, e executar esse comando. E aqui eu vou clicar em Target List no Current Host. Esse Current Host significa o seguinte: eu vou executar esse comando no Zabbix Agent do host que alarmou, tá? Perfeito, eu vou adicionar aqui. Maravilha, então nesse caso aqui, ó, já aparece com o nome Run Script Restart Apache on Current Host. Tá? Então dessa forma aqui a gente já tem então a opção agora de, além de enviar mensagem, de reiniciar a Apache. Então quanto mais script a gente tiver, mais possibilidades nós teremos aqui na parte de operação. Tudo bem? Então é dessa forma aqui que funciona, tá? Então você precisa entender, tá? Vamos desenhar de novo? Vamos brincar de desenhar? Hoje eu tô afim. Esse vídeo aqui eu tô afim de a gente desenhar para testar cada vez mais essa lousa. Então a gente precisa fazer o seguinte: se a gente for na 6.0 criar alguma ação de comando remoto, a gente vai vir aqui, ó, e primeiro, tá, vai criar um script, depois a gente vai criar a operação e vai passar o nome do script nessa operação, tá ok? Demais essa mudança, não é mesmo? Quem já conhece o Zabbix de outras versões acaba achando que o comando remoto foi removido do Zabbix e, na verdade, apenas foi mudado de lugar. Espero que esse vídeo te ajude a evoluir cada vez mais nesse mundo do monitoramento. E já que você chegou até aqui, deixe o seu like nesse vídeo e, se você não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado sempre que o JDCP Responde for publicado. Eu espero que tenha gostado do vídeo e te vejo no próximo. Valeu!